pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? Espero que estejam todos bem. Bora para mais um episódio e o de hoje tá super especial. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sei que eu falo isso de todos, mas gente, é porque cada um tem um gostinho especial. E o de hoje é principalmente para você que tá naquele momento entre decidir ou não sair do CLT para empreender, como tomar essa coragem, como criar essa coragem, né, para ir para um desafio novo. Enfim, temos 3 histórias aqui hoje super inspiradoras para vocês. Vou pedir para as meninas darem um oi. Tô aqui hoje com a Tamires e com a Márcia. Olá, gente. Tudo Oi, bem? gente. Obrigada, meninas, de novo por participarem, toparem, né, participar aqui com a gente. E é um tema tão importante e tão... às vezes a gente trata até de uma forma fácil. Ah, menina, é fácil, é só você ir lá, você pede demissão e começa. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem 3 histórias aqui diferentes de como foi esse processo. Então, acho que vai ser muito legal para quem tá nesse momento, ou porque tá num ambiente tóxico de trabalho, ou porque quer seguir o seu sonho mesmo, né, de trabalhar por conta, ou às vezes tá num relacionamento difícil e quer ter a independência financeira para poder tomar suas próprias decisões, né? Então, acredito que vai ser um tema bem legal de conversar. Verdade. Né? Tamires, conta pra gente um pouquinho, como é que foi o seu momento de decisão? Quanto tempo você ficou levando as duas coisas e como é que foi o momento decisivo para você seguir só com a revenda? Eu acho que desde quando eu entrei no meu último CLT, que foi um período de 6 anos quase, eu já estava com a revenda, né? Só que o meu CLT era a minha fonte de renda principal e a revenda era secundária, né? Revenda / produção de conteúdo, canal no YouTube e tudo mais. E daí estava indo tudo ok, mas a gente sabe que dentro de uma empresa a gente é só um número, a gente é só um tijolinho. Eu custava aceitar isso. Não, imagina, as pessoas me conhecem pelo nome. Não, eu tenho uma história aqui. Eu sempre me dediquei, sempre que me pediam alguma coisa era sim, eu estava sempre disposta, disponível ali. Imagina. Mas aí com as mudanças, né, dentro de uma empresa, tiveram 2 trocas de gerência. E a última gerência, ela tinha tem um posicionamento bem diferente, assim, e não tinha vínculo com quem já estava ali há mais tempo. Então, eu vi que muitas coisas eram diferentes enfim, de alguns valores, até mesmo da maneira como as coisas eram tratadas. Eu acho que em alguns momentos a gente percebe em detalhes, assim, na fala, no tom de voz das pessoas, eu via que a gestão em si não curtia muito esse meu trabalho ali fora, né? Por que você sentia isso, assim? O que eles falavam? De vez em quando acabava pedindo, né, uma disponibilidade, alguma data para eu ir para algum evento e tal, principalmente por convite de Boticário. Aí uma vez eu ouvi assim, quando você pede para ir lá nas suas maquiagens, eu deixo. Então, o tom de voz foi usado, para mim, me doeu. Eu falei, nossa... E sendo que muitas das coisas que eu aprendia na revenda e tal, eu levava para aula, porque eu era professora de publicidade. Então, a gente perguntar isso, pra gente se localizar e todo mundo entender o que você trabalhava, qual a sua área, o que você fazia. Eu sou formada em publicidade e eu dava aula em curso técnico de publicidade. Ah, que legal. Então, para mim, fazia muito sentido. Muita coisa que eu fazia ali no trabalho da revenda, da internet, eu usava como material de aula. E os meus alunos perguntavam, eu sabia fazer tudo, porque foi eu que fiz. Então, gente, vamos fazer pau de capa, vamos fazer edição de vídeo. Então, para mim, na minha cabeça fazia sentido, mas isso não era bem visto ali. Até porque também eu acho que, dependendo da empresa, às vezes a gestão quer que você seja um pouco mais manipulável, sabe? Não sei se é essa palavra, mas assim, quer te moldar ali. Eu entendo, política da empresa, enfim... Mas só que eu já estava vendo que em várias situações a própria gestão ela era muito injusta nas decisões. Então, muitas vezes é como se eu estivesse numa fila, assim, aí tal funcionário tinha esse direito, a Tamires não. A Tamires você vai fazer mais. Mas você tentava vender lá ou não? Não? Nem isso, era só pelo fato de você ter essa segunda renda, digamos assim. Era mais em relação à própria divisão do trabalho ali. Era ali que tinha um tratamento diferente, sabe? Entendi. Às vezes eu não conseguia fazer tudo que eu queria porque eu recebia muito não. Não, você não pode isso, não pode aquilo. A divisão ali de números de aulas, por exemplo. Às vezes colocavam mais para mim, me sobrecarregavam. Então, eu fui percebendo que eu, enquanto funcionária antiga ali, sob o olhar da nova gestão, talvez não fosse tão interessante. Sim. Eu já tinha... Eu falo, não sei se eu falei, já que às vezes as pessoas olham para mim e dizem, ela é pequenininha, tal, bobinha. Não. Bobinha, sabe? Uhum. Me enganar ela. E não. Então, as pessoas às vezes se surpreendem por eu falar um não, por eu me posicionar, por eu me defender. Então, assim, de uma maneira geral, várias coisas não foram agradando e eu não me sentia mais respeitada ali dentro. Com a gestão, não era com os alunos, não era em relação... Aliás, com os alunos a maioria era super de boa. Não era com a equipe, mas
com a gestão em si, que era uma gestão nova. E daí chegou uma hora ali que o meu CLT já não era mais minha fonte de renda principal. E começou a me dar uma liberdade, porque toda essa gestão tóxica para mim estava me fazendo mal para a saúde. Eu desenvolvi pangastrite e eu fui descobrir depois que eu saí. Eu levei um ano inteiro para fazer o tratamento. Então, o meu corpo ele estava implorando para eu sair dali, daquilo, sabe? Aquela coisa de chegar domingo à noite já começava a dar... Sim, assim, um desespero. Um desespero, palpitação. Quando fala boa noite do Fantástico, já começava a música do Fantástico, já tremia. Sim, já começava. Eu tive, assim, o meu corpo sofreu demais. E daí foi nisso que foi me dando liberdade. E acho que financeiramente, como a revenda ali, ela era a minha fonte de renda principal, me deu uma segurança de eu me posicionar, de eu me defender ali mesmo, sabe? Eu tentei, não foi que eu... E você revendia só Boticário? Eu revendia já o Boticário, Natura e Eudora. Você já trabalhava com as 3 já? Bastante no digital. Minha atuação sempre no digital, a sua venda? A maioria digital, assim, 99% digital. Instagram, TikTok? Isso. Ah, que legal. Sim. E aí foi quando você teve esse momento, falou, cara, ou é agora... E você teve essa coragem porque você já tinha todo esse histórico também enquanto revendedora. Isso. E o meu, assim, por vezes eu pensei em pedir demissão. Até, eu lembro, uma vez eu tive crise de ansiedade. Eu fui trabalhar, eu pegava a Dutra, que é a rodovia, né? Foi super perigoso, porque eu fui chorando, eu tinha ânsia por conta da pangastrite. Então eu fui com o balde no carro, se eu precisasse parar, ligar para os alerta. Então, assim, eu já ficava matutando, porque eu precisava cumprir meu horário de chegar ali. Nesse dia eu quase pedi demissão. Aí um amigo meu... conversou, falou, Tamires, você não está fazendo o seu trabalho errado, você está aqui para dar aula, sua aula é bem feita, seu feedback dos alunos é, em grande parte, positivo, então você não está fazendo nada, que a gestão, de repente, não conta mais com você ali e está te forçando, porque era muito nítido, em várias atitudes forçava você, vamos ver se ela aguenta, vamos colocar mais aula para ela, vamos, sabe, você percebe mesmo que você já não é mais bem-vinda ali. Então, e é horrível esse sentimento. É horrível. De que você não pertence àquele lugar, né? Parece que às vezes acaba o tempo, né? Eu acho que a gente tem que entender, porque é verdade. A vida são ciclos. E às vezes se fecha um ciclo e a gente fica insistindo, né? E aí, de repente, é uma coisa natural, uma coisa que foi positiva para você. É verdade. Você não estava entendendo que estava terminando um ciclo, né? É verdade. E se tá muito confortável, a gente não tem coragem para sair, né? Não. Se tá tudo bom, você fala, vou ficar aqui, realmente. Tava, né, minha saúde ali implorando socorro. E daí eu falo que eu tive umas 2 reuniões bem sérias com a minha gestora. E eu falei, aqui eu plantei minha demissão. Que eu me defendi mesmo, Agora? sabe? Eu me defendi, Sim. Não faltei com respeito, mas eu me defendi ali. Aí foi só questão de dias. Mesmo. E aí você teve esse tempo a mais para conseguir se dedicar à revenda e tudo mais. E esse começo, qual foi o seu principal desafio, assim? Eu acho que foi... estar um pouco mais sozinha, porque eu senti muita falta dos meus alunos, eu senti muita falta dos meus colegas, dos docentes, a gente ficava ali sempre convivendo, né? Eu tinha uma boa relação com a equipe em si ali, então acho que você antes tem uma rotina, de repente você não tem mais, e tá na sua mão fazer a sua rotina, tá na sua mão que horário que você vai começar, que horário você vai encerrar seu trabalho. E como que você conseguiu ter essa disciplina de falar, não, já que eu não tenho mais o CLT, mas eu vou acordar para produzir meu conteúdo? Acho que junto com a minha psicóloga, assim, mesmo, que ela falou, Tamires, você é meio workaholic, né? Você não para? Dela, como assim você não tem horário para parar de trabalhar? Como assim você vai assistir uma série e você fica com o celular respondendo cliente? Tamires, tem que separar as coisas e tal. Falar que eu faço, assim, certinho, não, é um desafio, né? Algumas fases que eu não sigo muito, mas com ajuda, assim, é fundamental. É muito importante pra gente entender um pouco do rumo, sabe, que você tem que tomar. Sim. Antes eu trabalhava, eu imagino assim, no seu horário de almoço, à noite, quando chegava em casa. Tempo de descanso era menos 50. Menos 10, menos 20. Bem isso. E agora você já consegue ter um pouco mais de tempo, assim, igual você falou, pra assistir uma série, às vezes, ou eu vi que você viajou recentemente, né? Você toca instrumento na fanfarra? Eu toquei muitos anos trompete na Famuta. Eu amo a Famuta. Ai, que legal. Parabéns. Uma história, meu TCC da faculdade foi um livro sobre a Famuta. Que legal. Já participei de campeonato mundial. Nossa, então tenho um carinho imenso, assim, por banda, fanfarra. Sim. Mas hoje você não segue mais esse hobby, assim? Não consigo. Exige bastante dedicação também.
E aí hoje você sente que você consegue atender melhor, que você tem mais qualidade de vida. Sim. Eu acho que esse é o principal, Sim. né? Você tem mais qualidade de vida. Não é que não seja difícil ou que não tem trabalho, né? Porque continua tendo muito trabalho, continua sendo difícil, mas eu acho que a qualidade de vida é o ponto principal. Não sei se pra vocês é assim, mas pra mim, a qualidade de vida que eu tive depois que eu me dediquei só ao meu negócio foi surpreendente. Eu falo essa questão da qualidade de vida porque o meu foi muito por isso, assim. O trabalho, eu adorava o que eu fazia, eu era supervisora financeira, eu amava o que eu fazia, eu gostava do ambiente de trabalho. Óbvio, tinha cobrança, né, como todo trabalho, mas não era um ambiente tóxico, assim. Mas era muito cansativo, assim, eu tinha muita coisa pra fazer. Então, eu entrava às 6:30 da manhã, saía 9 horas da noite, todos os dias, diretão. E no horário de almoço, era o horário que eu respondia cliente, que eu tirava foto, que eu postava, que eu divulgava, ia buscar produto. E aí eu chegava em casa, assim, super tarde, cansada, e ainda teve uma época que eu comecei a fazer bombom. Não, ainda quer mais, né? Ainda teve uma época que eu queria fazer bombom. Enfim, então assim, eu tava vivendo um ritmo que, cara, se eu não parasse, meu corpo ia parar. Com certeza, porque eu tava, assim, muito acelerada, tentando dar conta de tudo. E eu não queria decepcionar no meu trabalho, porque eu tinha aquela coisa assim, não, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu não queria chegar pra minha chefe e falar assim, olha, eu preciso de mais alguém trabalhando comigo, porque era inadmissível. Eu precisava dar conta de fazer todo o meu trabalho sozinha. E ao mesmo tempo eu já gostava demais do que eu fazia, revendendo os produtos ali, atendendo as clientes, indo na casa das minhas clientes, levando os produtos, porque até então eu não tinha loja física e eu não tinha um espaço na minha casa. Então, eu deixava todos os produtos assim em caixa e ia levar para as clientes, bem porta a porta mesmo, assim. Mas aí chegou um momento que eu falei, cara, ou eu paro, assim, não tem como. E aí foi quando eu decidi, em novembro de 2019, na verdade, em finalzinho de setembro eu decidi, finalzinho de setembro de 2019 eu decidi. Mas eu acho que o principal ponto que me deu a coragem foi a vontade de trabalhar pra mim, de ganhar o meu dinheiro, assim, sabe? Eu acho que existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que ficam super bem trabalhando pros outros e vivem a vida toda numa boa, não é um problema pra elas. Mas pra mim eu queria conquistar mais e eu sentia que eu tava estagnada. Eu tinha um bom salário, eu tinha um bom cargo, mas era aquilo. Por mais que eu me esforçasse muito, aquele ia ser meu limite. Ninguém ia me pagar mais. Esse tempo que eu trabalhava mais, ninguém me dava mais dinheiro. Exatamente. Tipo assim, você não tá fazendo nada mais do seu trabalho. Quanto tempo faz que você deixou CLT? Isso foi final de 2019 e esse ano faz 6 anos já. Algum arrependimento? Nenhum. Nenhum momento? Nenhum. Não. Inclusive, teve um momento que eu precisei voltar pro CLT, porque foi bem em comecinho de 2020... Tipo assim, eu abri a loja em novembro de 2019, chegou em 2020 e eu tava assim, cara, um sufoco, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pandemia. Foi isso, mas foi um pouco antes da pandemia. Mas assim, enfim, tava bem complicado mesmo e eu recebi uma proposta de trabalho muito boa. Eu falei pro meu marido, cara, eu vou ter que ir, porque a gente tá precisando de dinheiro. É uma proposta boa, vamos lá. E eu lembro que era pra ser supervisora comercial de um grupo de lojas. Então eu falei, vou aproveitar e pegar mais experiência pra trazer, né, pra minha loja. Foi o que eu pensei pra me dar um ânimo, porque eu não queria, tipo assim, pra cara, não falar, tô voltando pra trás, né? Eu tinha acabado de abrir minha loja, vou ter que ir pro CLT, né, de novo. E aí eu lembro que eu fiquei só o período da experiência, porque eu não aguentava mais. Eu falei, não é o que eu quero. Eu quero a minha loja, eu quero trabalhar pra mim, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí foi quando eu falei, não, de fato é o que eu quero. E é igual você falou, Márcia, zero arrependimento. Zero. De novo, não significa que seja fácil, não é. É muito difícil. Às vezes eu trabalho mais do que eu trabalhava lá, né, na transportadora. Mas é muito gostoso. É muito gostoso você conseguir conquistar os seus sonhos, você conseguir conquistar as suas coisas ali com o seu trabalho. A gente tem essas oportunidades com o CLT também, mas é diferente quando é pra gente. É totalmente diferente. É muito diferente, né? E pra você, Márcia, como é que foi? Pra mim, só pra gente se localizar aqui, você faz quanto tempo que você deixou? Tá dando ano. CLT 1 ano, você deixou o CLT? Uns quase 6 anos. Em 1 ano, nada de arrependimento? Não. E você 6 anos Zero. e nada de arrependimento. Pois é, gente. Meu caso é um pouco diferente. São 28 anos que eu deixei a CLT e nada de arrependimento. Gente, realmente não tem como. Eu não me arrependi. Não foi fácil. Sim. Eu acho que até foi muito mais difícil. E você sabe o que é interessante? Que esse final de semana eu tava com uma pessoa que é uma grande empreendedora também da venda direta.
Aliás, eu estava com 2 pessoas que são grandes empreendedoras e a gente estava na praia e tal, e a gente falava assim, você queria um emprego? Eu não queria um emprego de jeito nenhum, não tem emprego que eu quisesse, sabe? Assim, hoje, assim, o melhor emprego do mundo, eu não quero mais. E eu tenho certeza que, eu acho que se você ainda não está nessa, com certeza você vai chegar. Porque, para mim, foi uma situação diferente, né? Sim. O empreendedor, eu sempre imaginava, antes disso, eu imaginava assim que o empreendedor nasce empreendedor, né? Porque o meu marido... E Se tem fala pessoa muito que isso, nasce. O meu marido, ele é um empreendedor nato. Então, quando ele fez 18 anos, ele precisou de ser emancipado pelo pai, porque ele já estava abrindo a primeira empresa. Nossa. E ele, super empreendedor. E eu... amava fundo de garantia. Nossa! 13º. Gente, eu tive meu primeiro registro em carteira aos 14 anos. Porque Nossa. hoje acho que é 16. Mas antigamente, não tão antigo assim, né, Não, gente? imagina. Mas um tempinho atrás, com 14, podia trabalhar. Então, assim, eu sempre quis trabalhar, sabe? Assim, com 10, 11 anos, se pudesse, eu teria ido trabalhar. Eu fui trabalhar com 14 anos. CLT, carteira registrada, né? Então, assim, eu sempre gostei demais, né? Eu gostava do salário fixo, sabe? Sim, Você saber a que você segurança. tem... Você dorme. Mas, olha, eu vou Tranquilo. contar uma coisa para vocês. O fixo, ele é tão fixo que você fica fixa e você não sai do lugar. Exatamente. Não sai. E eu não nasci empreendedora. E por um tempo foi muito importante isso. Porque como eu me casei com uma pessoa empreendedora, e aí meu marido empreendendo, e eu garantia ali as contas do mês com o meu Sim. salário fixo e tal. E aí, a ideia era sempre essa, né? Você fica na CLT com salário fixo para eu poder empreender. Gente, e eu... Uma certa vez, veio uma crise, foi em 97, uma crise, o país ficou na crise. E a empresa que eu trabalhava assim, há mais de 10 anos, eu tinha um ótimo salário. Eu tinha um salário assim que, antigamente, você fazia uma carreira até independente de formação, né? E aí, eu tinha um ótimo salário. E aí, eu falei, tô tranquilo. Me lembro que eu falei, não... bem, ganho bem, meu marido tem a empresa e tal. E aí, a crise do país, essa grande empresa, ela acabou falindo, falência mesmo. E aí eu entendi que eu não tinha faculdade, não sabia inglês, eu não tinha me preparado para o mercado. E aí, eu me lembro, agora não sei nem que dinheiro que era na época, mas tipo... eu ganhava R$2.000 nesse emprego. Eu não consegui me recolocar, porque uma que eu tinha quase 40 anos, 37 anos. Não tinha faculdade, não tinha... Não. Aí, eu consegui, o melhor salário que eu consegui foi R$500. Então, você imagina, Nossa. você ganha 2.000. Eu não sei em proporcional hoje, mas dá para entender, mas deu pra né? entender. Você conseguir ganhar, para você se recolocar, só 1/4 do que você ganhava. Isso com toda a experiência que você toda tinha, a né? experiência, mas eu falei, caramba, tô frita, não tem jeito. E aí se abriu para mim essa porta maravilhosa, que eu falo que é a melhor oportunidade de negócio que eu poderia ter, que foi a venda direta, né? Sim. E eu digo que ninguém sonha, né? Assim, com certeza sua mãe não sonhou. Ai, minha filha vai ser uma revendedora da Natura. Não sonha. Eu também não sonhava e imaginei que não. Mas, assim, eu agradeço a Deus que foi a única porta verdadeiramente de negócio. Então, eu digo assim, não é uma coisinha, é uma oportunidade de negócio. E eu enxerguei como uma oportunidade de negócio, né? Graças a Deus, não teve mais nada que me desse essa oportunidade. E aí, eu agarrei mesmo com todas as forças. E aí, caiu aquela história de que o empreendedor nasce empreendedor. Você teve que aprender a ser empreendedora. A gente aprende a empreender. Sim. Então, de repente, se tiver alguém aqui me ouvindo que tá lá também se segurando no seu fundo de garantia, 1/3 das férias, não é isso? Férias, Férias, meu Deus do céu. Pode desligar o WhatsApp. Verdade. Estou Gente, de férias, volto daqui 30 dias. se a empresa
empresa não tivesse entrado em falência, se eu tivesse feito a carreira e fosse um cargo bem alto da empresa, eu não teria 30% do que eu tenho hoje, do que eu conquistei com a coragem de empreender. Gente, uma montanha-russa, né? Não, pelo amor de Deus. Um dia você tá super feliz, nossa, vendi pra caramba. Nossa, levei um calote. A gente se questiona, né? A gente fala, meu Deus. Por que dá certo pra todo mundo, menos pra mim? Será que eu tô no caminho certo? Aham. A gente se questiona muito. Então, eu falo assim, sem medo de errar. Eu tenho muita responsabilidade, né, sobre tudo que eu vou falar para alguém, porque eu acabo me colocando como uma pessoa bem experiente, muito tempo, tem segredos, tem dificuldade, mas é uma grande oportunidade de negócio que nós temos na mão, que é a venda direta. Essas empresas riquíssimas, poderosíssimas, falam assim para você, ó, pega meu produto e vai ganhar dinheiro, né? Sim. Então, eu acredito que, graças a Deus, o que apareceu para mim foi ser uma revendedora. Sim. E é legal porque temos 3 histórias diferentes, né? 2 por escolha, digamos assim, uma por necessidade. Escolha porque a gente já fazia isso, né? E uma foi uma porta que apareceu, a única, como você disse, né? Mas eu acredito que cada uma teve um desafio nesse momento, né? Pra mim, o principal desafio foi financeiro, no sentido de entender que... Porque, de repente, uma vez por mês, você recebe um dinheiro ali na sua conta, e aquele dinheiro que cai, ele é seu, você pode fazer com ele o que você quiser. Se você vai pagar a conta, se você vai gastar, é problema seu, mas ele é seu. De repente, você tem dinheiro pingando na sua conta todo dia, que não é seu. Ele é do seu negócio. Você acha que é seu, mas não é. Você acha que é seu, mas não é. Mas aí você vai no mercado e fala, vou comprar aqui, eu vou deixar anotado e tal. Aí vocês querem anotar, vocês querem pegar notinha, aquela coisa toda, né? Então, pra mim, um dos principais desafios no começo foi esse, assim, de aprender tudo de novo. Porque eu só sabia trabalhar de um jeito. Financeira, exatamente. Né? Eu só sabia aquele modo de trabalhar o mês inteiro e receber o dinheiro. De repente, eu tive que aprender a guardar dinheiro ali no dia a dia pro meu negócio rodar, pra eu ter dinheiro, pra eu ter caixa, enfim, né? Eu acho que esse foi um dos maiores desafios e aprendizados ao mesmo tempo, né? Porque hoje eu sei que é essencial. Se o financeiro não tá batendo, não adianta, não vai pra frente, né? Sim. O seu qual que foi, assim? Eu acho que é saber que cada dia que passa, eu tenho ali o aluguel, o espaço, as despesas. Tem as despesas. A gente não... tipo assim, a gente não torce pro tempo passar rápido. Aí o pagamento. Porque bem, né? Antigamente... Agora, eu, no meu caso, adorava férias, 13º. Agora eu que pago 13º. Exatamente. Tem outro peso, mudou de lado, né? Então, acho que você falar assim, opa, o que você vendeu ontem, ok, ou não vendeu, tá, correr atrás hoje, amanhã de novo, e de novo. Você fica um pouco mais em alerta. Acho que eu não cheguei na fase de relaxar, né, em relação ao espaço físico, mas é aquele trabalho de formiguinha e ter a maturidade de entender. Às vezes, poxa, hoje não foi dia de pagamento, final de mês, as pessoas não vão comprar, elas tiveram outras prioridades. Mas eu vou pensar que daqui a pouco vai ter um lançamento, que aí eu vou dedicar para divulgar mais ele e tudo mais. E a gente ter calma e segurança e não se desesperar. Sim. Porque a gente tem uma base de cliente e aquela clientela confia em você, no que você vai falar, a indicação que você vai fazer. Então, ter constância ali. Eu acho que esse ponto que a Camila levantou assim, já passei por tudo isso, do aluguel vencendo, não sei o que e tal. Mas esse ponto que a Camila trouxe é muito, muito importante, gente. Durante um tempo eu descobri o que é a verdadeira felicidade. Durante um tempo, no começo, a verdadeira felicidade para mim era pagar boleto. Gente, mas não tinha nada que me deixava mais feliz do que pagar boleto. Sério. Por que, assim? Porque eu tinha medo dos boletos. São muitos boletos. Entendi. Então, quando eu conseguia pagar boleto, era Nossa, cada boleto que eu pagava era uma sensação. Liberou mais crédito, posso comprar mais. Nossa, então pagar boleto tinha sido a minha verdadeira felicidade. E assim, eu não caí na ilusão do dinheiro. Não tá aparecendo, não. Com cisco no olho. Ardeu que deve ficar o resto do podcast assim. Não. Caiu um cisco. Mas assim, é muito, muito, muito importante. Então, com a mesma ênfase que eu falo, é um grande negócio, é uma oportunidade de negócio. Você pode ganhar dinheiro, você pode mudar a sua vida, você pode tudo isso. É muito perigoso. É como a bicicleta. A bicicleta é simples, mas uma bicicleta pode matar, né? Um acidente de bicicleta, uma queda. Pode ser só uma queda, mas às vezes, né? Então, eu me lembro assim, por exemplo,
eu tava numa situação muito difícil, né? Porque lembra, eu não conseguia emprego, era a crise do país, a empresa do meu marido tava difícil e tal. Eu me lembro que o sofá da minha casa, ele rasgou. Ele rasgou e eu tinha que comprar outro, não existia a possibilidade, né? A dureza ali era para consertar o estofado. Eu me lembro que eu colocava sempre uma almofada naquele lugar, mas parecia uma coisa, né? Todo mundo que chegava na minha casa ia lá tirava a almofada para sentar. Aí aquilo era uma coisa, marcou demais para mim. E eu, com certeza, eu tinha dinheiro, né? Se eu quisesse tirar o dinheiro da venda, você tira o dinheiro da venda, vai lá e conserta o sofá. Mas, como eu disse, eu queria pagar boleto. Por quê? Porque, como a Camila falou, libera mais crédito. Você tem que construir. Sim. Então, você tem que saber as suas prioridades. Eu, depois de 2 anos... 2 anos, eu fiquei 2 anos colocando a almofada em cima da verdade. Depois de 2 anos, e ainda eu não comprei, hein? Eu mandei consertar, e aí depois, né? Nunca mais fiquei com o sofá rasgado na vida. Mas, assim, é muito importante saber que você está construindo. Então, é até bíblico, né? Há tempo para tudo, há tempo de plantar, há tempo de colher. É verdade. E isso é que fez toda a diferença. É verdade. Eu acho que no meu crescimento. Eu sinto isso, sabia que hoje eu tô colhendo? Hoje, de novo, não é que seja mais fácil, mas eu sinto que as vendas fluem de uma maneira mais fácil. E eu percebi isso nesse último ano. Assim, tem sido mais fácil, assim. Por quê? Porque eu tô construindo, né? Foram quanto tempo, né? Construindo. Teve, por exemplo, quando eu abri a loja, eram dias e dias sem entrar uma alma viva. Hoje não tem um dia que não entra alguém, né? É verdade. E eu tô colhendo... É engraçado porque eu tô colhendo e tô plantando ao mesmo tempo, né? Na minha loja na minha primeira loja, que eu já tô há mais tempo, eu tô nessa fase de colheita, mas continuo plantando ali, porque nunca pode parar, né? Ainda mais no nosso mercado, que é toda hora muda, parar, é dinâmico, né? E tô plantando de novo na minha loja nova, né? Que eu tô com a segunda loja. Gostoso. E aí lá... É gostoso, mas é cansativo. Difícil, só pra matar a saudade, né? Da dureza. Não, assim, foi um presente mesmo que caiu no nosso colo. Apesar de tudo que aconteceu, da forma como foi... Teve bastante coisa envolvida, mas enfim, hoje eu entendo que ela foi um presente de Deus pra gente. Mas eu tô nessa fase de plantar lá. E às vezes eu olho pra trás, às vezes eu tô falando com meu marido, cara, amor, lá não tá dando certo. Ele fala, amor, você não lembra lá, quando a gente começou? Também era difícil, também tava complicado, também tinha dia que não vendia nada, né? Eu falava, não, é verdade, eu tô na hora de plantar, É que, como eu tô no momento em uma loja que eu já tô colhendo muito, graças a Deus, eu queria que fosse a mesma coisa. E não é, eu tenho que entender que são 2 momentos diferentes, né? E você falou disso, eu lembrei, né? Que eu tô nesse momento de colher em uma e plantar em outra. E é isso mesmo, tem o tempo para todas as coisas, né? Tem o tempo. Por exemplo, eu no começo, que era o tempo de plantar, eu não fazia jamais essa loucura de consertar um sofá. Que não sei, um mínimo. Agora, hoje, já faz loucura. Deu vontade, pego dinheiro, compro lá o que eu quiser. Por quê? Porque já tem uma base, já tem uma sustentação. Então, quando você já tem uma base, você faz loucura, né? Porque às vezes até eu pro seu fico estoque, pensando né? isso. Pra tudo, até pra você comprar. Não, eu quero ganhar uma viagem. Eu compro, porque eu tenho base. Vai chegar o tempo de fazer loucura, né? Mas tem o tempo da gente plantar. Sim. Plantar. E colher. E o que a Camila falou faz muito sentido mesmo. Tipo, mas por que naquele formato, naquela loja dá muito certo? A gente vem com uma expectativa muito alta, né, pro que é novo. E eu me vejo mais ou menos nesse cenário, mas entre o físico e o digital. Hoje o digital ali, eu ofereço perfume, tipo assim, é mais dinâmico mesmo, né? Eu já tenho uma clientela e ali pro espaço físico, muitas vezes não entra ninguém, você oferece, vou pensar, eu vou ver qual coisa eu te retorno. E daí a gente se questiona muito, mas por que não dá certo? O que eu estou fazendo errado? Calma, é outro formato. São coisas, são detalhes diferentes. Por mais que a gente tenha experiência, mas tudo leva esse tempo mesmo, né? É verdade. Leva tempo. E as coisas são complementares, né? Então, a venda digital é importante, a venda física é importante. Uma coisa complementa a outra. Tudo isso forma a tua base. E aí, eu acho que é muito interessante
para que você vai ficar com a base só lá no digital? Ou por que você vai ficar com a base só no físico? Ou por que você vai ficar com a base só na Natura? Por que vai ficar só no Boticário? Então, eu acho que a base, principalmente, ela tem que ser diversificada. É uma coisa bem antiga, a coisa de colocar o pé numa canoa só. Sim. A gente nunca deve mesmo, porque afunda uma, você ainda fica por cima. Mas isso eu sinto que já mudou bastante, né? Porque antigamente, eu lembro que, por exemplo, assim, quando eu comecei, tinha as pessoas que eram só de uma marca, tipo, Natura. Tinha muita gente que só vendia Natura. Tinha gente que só vendia Boticário. E hoje eu acho que as pessoas já estão mais conscientes disso, né? Eu acho que as próprias marcas têm feito esse movimento. Tipo, Natura e Avon. É uma só. Eudora Boticário, né? Quem disse Berenice. Isso acaba ajudando, né? As pessoas a ter essa visão. No meu tempo é triste, mas enfim. Há um tempinho, um pequeno tempo atrás, isso era muito mais sério, assim. Então, por exemplo, a Natura, principalmente, ela dizia, não, quem é consultora da Natura tem que ser só da Natura. Ah, é? Era muito. Isso que você sente, assim, era muito. Teve uma época, inclusive, que a Natura tinha o empreendedor, que era alguém que ganhava 5% a mais, como se fosse diamante hoje, né? Tá. E aí a Natura falou assim, olha, quem vender Avon não pode ser empreendedor. Eu fiquei 5 anos ganhando 5% a menos porque eu não aceitei ficar com uma marca só. Eu, na verdade, eu nunca fui a favor de uma marca só. Eu acredito que quando a maré enche, todos os barcos sobem. É verdade. Entendeu? Então, um ajuda o outro. Então, o físico ajuda o digital ajuda o físico, a Natura ajuda o Boticário. Eu acredito assim. Então, eu sempre bati muito o pé nisso. E aí vem toda a mudança mesmo de mundo, de comportamento, a fusão das empresas, né? Mas ainda existem pessoas hoje que casam com uma marca, né? Aí eu não posso trair. Gente, pelo amor de Deus, nunca pode trair o seu negócio, né? É verdade. As empresas não é casamento. Verdade. É isso aí. Ô, Márcia, você que tá há tanto tempo, assim, já nesse... Com todo respeito, tá? Pelo amor de Deus, já nesse Nem universo. tanto tempo assim. Não, que do jeito que eu falei, né? Qual que é a maior... Bom, eu imagino, né, que seja, mas a maior diferença entre trabalhar pra você e trabalhar CLT, assim, o ponto de coragem ali, o ponto da virada, pessoas que querem ter essa coragem, assim, sabe? O que você acha que é um ponto um fator... Alguém que tá querendo... Deixa eu reformular minha pergunta. Correr o risco. Correr o risco. Como correr o risco? É assim, risco a gente corre o tempo todo, mas tem que ser um risco calculado. Né? Então, eu daria a seguinte dica, exatamente o que a Tamires fez. Calcula. Né? De repente, você não pode, você ainda tem, sei lá, filho pequeno, você tem coisa, não sei o quê. Talvez aquele risco ainda é muito alto. Eu acho que hoje o que mais pega as mulheres são isso. É que tem um filho pequeno, tem medo, convênio, né? Às vezes a empresa tem convênio, não quer perder o convênio. É uma coisa que pega demais hoje, né? Então, eu acho que é isso. Não precisa ser radical assim. Sai e faz. Sim. Mas vai plantando. Assim como a gente vai plantando o crescimento, também a gente vai plantando o início. Exatamente o que vocês duas fizeram. Eu fui obrigada, não teve jeito, né? Então, era uma situação que teve jeito. E aí, se você também tá sem jeito, você que tá me ouvindo aí, se tá numa situação que você não tem opção, mergulha, vai firme, porque... o trabalho vai fazer a diferença. Agora, se não, calcula, né? Então, vai calculando o risco, vai aumentando um pouco aqui e tal. E até você vai saber a hora de mudar e de fazer essa transição de CLT para coisa assim. Não perca o time, viu? É muito perigoso você perder o time. Porque, às vezes, você... tá no momento que já dá para fazer isso e você não ter coragem, aí a oportunidade é um cavalo selado, né? Passa e aí você não pode perder mesmo. Eu lembro que uma vez eu recebi uma caixinha de perguntas assim, falou, ai, Camila, eu acabei de ser demitida e eu quero começar com a revenda. Qual que é o conselho que você me dá? Eu falei, menina, a melhor coisa que aconteceu com você. Porque você já queria fazer isso, né? Mas tinha alguma coisa te impedindo. Agora ou você faz ou você faz. Você não tem outro meio termo. Tipo, não vai procurar emprego, não. Porque quando eu comecei com isso... Porque a revenda é o que eu falei. Não é, assim, o sonho de todo mundo, né? Então,
o que vinham de pessoas me oferecer emprego. Oferecer não, nem é oferecer emprego, é assim, em tal lugar tá pegando, em tal lugar tem vaga e tal. Então, você tem que saber, uma pessoa que acabou de ser demitida, você tem hoje seguro-desemprego, né? Tem quitação da empresa. Aproveita e empreenda, com certeza, com certeza. E assim, e não é empreender eu falo assim, a grande diferença, né, que faz do nosso negócio uma confiança, é diferente de você empreender com uma coisa que não existe, ou comprar um pouco de batata e sair vender. Gente, você vai empreender sendo parceira de grandes marcas, grandes empresas, com grandes investimentos. É uma oportunidade que, olha... Eu gostaria muito que as pessoas, principalmente as mulheres que querem, que gostam, que entendam a grande oportunidade que é. Eu acho que até as mulheres entendem, viu? Difícil é os homens, né? Difícil são os maridos, né? Nossa, é bem isso mesmo, porque... esse dia eu até tava conversando com meu esposo, eu falei, cara, mesmo que se eu tivesse, sei lá, muita grana pra abrir um outro negócio, eu não abriria de um negócio diferente. Eu continuaria com a revenda, porque é um diamante que a gente tem nas mãos, se a gente souber trabalhar, dá muito certo. Só que a gente tem que ter paciência, a gente tem que trabalhar direitinho, tem que cuidar, organização. Esforço. Exatamente. Porque muita gente quer... que negócio, começou a pingar dinheiro todo dia, começa a usar dinheiro todo dia, chega o dia de pagar boleto, não tem. Aí tem que fazer uma liquidação urgente de última hora pra vender, vende tudo sem lucro, né? Não tô falando que não é errado fazer liquidação, eu faço direto também, mas assim, tem que ser com estratégia, né? E não assim, sem lucro, só pra levantar dinheiro pra pagar boleto, né? Verdade. E você falou uma coisa, Márcia, em que eu ia falar sobre isso mesmo. Você falou sobre a questão de, ninguém sonha, né, em ser revendedora. Como é que foi a questão do preconceito pra vocês? Vocês tiveram preconceito, assim, nossa, saiu do CLT, estudou lá tantos anos e agora vai vender cosméticos, né? Vocês tiveram isso? Eu tive, acho que meu mesmo interno. Porque tem preconceito da gente. Onde eu trabalhava tinha um status, né? Eu era professora de um sistema assim, nacional, então tinha um status ali dentro, mas a gente vê que acho que quando a gente está dentro, parece que aquele status é muito maior, a hora que você sai, você fala, não é pra tanto. Era legal, super reconheço, super mesmo, mas realmente você deixar você tira um título e põe outro, sou revendedora, eu tive que trabalhar isso em mim. Porque, de alguma forma, né, teve preconceito interno. Mas eu vou dizer para você, vou te falar que não tem nada mais glamuroso do que ser uma revendedora, gente. Fala sério, a gente tem reconhecimento, a gente tem viagem, tem eventos, tem premiação. E eu tive um chefe lá na CLT que ele falava para mim assim, Márcia, elogia dinheiro no bolso. Então, aqui eu vou dizer um negócio, sucesso, título é dinheiro no bolso, né? Então, a gente nunca pode esquecer disso. Adianta, às vezes, a gente ter um glamour de título, né? Título não é tudo, né? Título é dinheiro no bolso, glamour é dinheiro no bolso. E, enfim, a felicidade é dinheiro no bolso também. É verdade. Por um tempo eu queria, assim... às vezes eu falava assim, eu sou... E o que você vai fazer agora? Não, vou continuar, sou revendedora, vou continuar, né? Vou continuar. Mas você vai ficar sem trabalhar? Daí daqui a pouco eu vi uma vaga, não sei o quê. E daí depois eu falava assim, com meu marido assim, mas graças a Deus, né, financeiramente, pra mim, eu deixei de receber aquela renda, mas a minha da minha revenda... Não foi a renda, não foi problema. Não foi a principal que eu perdi. Então, pra mim, ok. Aí chegou um tempo que eu queria meio que provar para as pessoas, sim, esse é meu trabalho, estou ganhando. Falei, eu não vou contar nada. Não preciso contar quanto eu ganho. Sim. Vai ficar na curiosidade. E ela foi fazer duas coisas. Você foi fazer duas coisas que tem preconceito, né? Assim, é um influencer. Eu sou uma influenciadora, eu trabalho com... Faço vídeo pro TikTok. Não, gente, isso não é Fica trabalho. Dançando, né? Fica fazer dancinha, pelo amor de Deus. Não, mas eu sou uma revendedora do Boticário. Então... Realmente, mas eu posso dizer para você, eu falo para você com todo o meu coração, fica firme, vai nisso, cabeça aberta mesmo. Eu também, se precisar, eu faço dancinha no TikTok, tá? Porque a gente tem que estar com a cabeça aberta, as oportunidades são muitas e a revenda é uma grande oportunidade. Eu falo toda hora, mas eu posso provar, porque você vive, né, Márcia, há muitos anos, então você sabe na pele, né, como que é isso. Eu não senti, assim, da minha família, nenhum momento, assim... Foi mais meu mesmo, assim, um pouquinho. E não foi por um momento, assim. E não foi nem a questão
da profissão foi um pouco da faculdade, sabe? Porque minha faculdade foi tão difícil, cara. Foi, assim, o curso era difícil, mas, assim, o meu processo dentro da faculdade foi difícil, assim. Era difícil pra eu ir pra faculdade todo dia, era difícil não trabalhar, que minha faculdade era integral e faltar as coisas em casa, assim. Eu falava assim, caraca, eu passei por tudo aqui na faculdade pra nada. Tipo assim, não vou mais exercer isso, né? Foi um pequeno momento, eu tive esse mas faz total assim, sabe? sentido isso que você tá falando. Porque eu falei faz assim, sentido. cara... Só que ao mesmo tempo eu pensei, eu falei, cara, na minha faculdade eu aprendi várias coisas, eu fiz vários contatos na minha faculdade, eu tive experiências profissionais que me baseiam hoje por conta da minha faculdade. Então, eu fui gerente de uma multimarcas, de uma grande nacional. Eu fui supervisora financeira, eu fui engenheira de produção numa madeireira. Então, assim, eu tive experiências profissionais que se não fosse minha faculdade, eu não teria. E eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje, né? Não que eu, obviamente, não sou dono da verdade, mas, assim, eu adquiri muito conhecimento nessas empresas. Então, por um momento eu me permiti aquilo, mas depois eu falei, não, o que é isso? Né? Não tô... Por isso que às vezes é muito... melhor. Eu, no meu caso, assim, gente, sabe quando não tem nada a perder? É ótimo quando você não tem nada a perder. Porque aí você vai. Eu simplesmente tinha 2 filhos pequenos, a empresa do meu marido quebrada, eu desempregada. Então, quando você também não tem nada a perder, isso te faz, né? Então, fica a dica aí, porque às vezes a gente fica se agarrando num fio de esperança que tá te impedindo de dar o salto para o grande momento da tua vida. De alcançar coisas muito maiores, né? É verdade. Acho que conta muito... Não, pode terminar. Tá. Eu acho que conta muito também do tipo de conteúdo que você consome, porque até acho que quem está assistindo aqui já tem minimamente muito interesse, assim, em viver da revenda, né? Acho que já é um pontapé, assim. Mas, às vezes, vai muito do olhar que você vai ter diante das notícias. Às vezes vem, ouvi uma vez assim, abriu uma nova franquia da Natura na cidade. Ai, meu Deus, não sei o que, e agora? Sim. Nossa, tipo, super não isso, deixa cara. entrar na neura ali ai, meu Deus, agora não vou vender mais nada porque vai pegar todos os meus clientes. Gente, acho que tem espaço para todo mundo. É claro, você vai ter sua estratégia ali. Vai ter que sair da sua zona de conforto. Conquista o seu lugar. O sol nasceu para todos, mas a sombra é só para quem merece. Então, você tem que lutar pelo seu lugar à sombra. Mas não se entregar. Ah, mas o outro... Não se entrega. Faz o seu, sabe? Conquista os seus clientes. A gente precisa, que nem a Márcia falou mesmo, tentar não depender só de uma parte, só de uma marca, só de um formato de venda, de repente, mas ter esse olhar mais otimista. Ok, deixa... O desespero vai vir uma hora. Tá, ok, vai comer. Que às vezes ou é sono ou é fome. No meu caso é sempre fome. Meu é sempre sono. Que interessante. Deixa passar, calma. Tá, ok. Uma franquia na minha cidade ou tal, alguém que deu uma ameaçada ali no meu negócio. O que você vai fazer? Não se entrega. Acho que vai muito da sua posição de você não se acuar ali e mudar a sua estratégia para... Olha, se eu for fazer, dá para fazer uns 10 episódios. Então, bora. Só contando do tombo. Senta, levanta, tomba e cai. E fica em pé e vem isso, vem aquilo. A vida toda vai ser assim. Sempre vai ter ou uma franquia da Natura, ou alguém do teu lado, ou o TikTok resolveu que quem não fizer a dancinha não vende, ou o Instagram fechou no Brasil. Sempre vai ter. É verdade. Sempre vai ter. Crise, e a gente vai estabilidade continuar. política. Nossa Senhora. Mas a gente tem que continuar. Você vai continuar, você vai morrer? Não vai, né? Deus morreu? Não morreu. Então, levanta. Eu sempre me permiti 15 minutos de choro. Se pra permite mim, um momento. Não, eu posso chorar 15... Eu não choro mais também, né? Hoje em dia, eu já aprendi, nem choro mais. Mas na hora da dureza ali, era 15 minutos. Eu sei que não vai dar, eu não devia ter feito isso, acabei... Opa, peraí, vamos lá. Oi, gente, atender cliente, sabe? Tipo, eu nunca vou esquecer até porque é uma realidade. Eu fui assaltada, fui pagar negócio no banco, levou o valor inteiro daquela faturona, não sei o quê. E entrei assim, aí tinha cliente na loja, e eu voltando do banco assaltada, cliente, oi, Márcia, eu chorei 15 minutos depois. Às vezes não dá nem pra chorar 15 minutos antes, né? Mas assim, realmente não, a peteca não pode cair. É verdade. Não pode. Ai, gente, a vontade de ficar aqui horas e horas conversando. Eu nem vi o tempo passar. Passa muito já rápido. Acabou. Já A gente fala bastante. Né? Mas é gostoso porque a gente tem muita história pra compartilhar, verdade. Né? É muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Meninas, quiserem dar o recadinho final e deixa também onde que as pessoas podem encontrar vocês na internet. Tá. Eu acho que se você sente no seu coração
que a revenda faz sentido para você, que você é feliz você vendendo, que você tem, sabe, como se fosse vender para uma amiga, se você estivesse contando uma coisa boa ali para uma amiga, que você tem prazer nisso, eu acho que é um bom sinal. Observa muito o seu corpo, como é que ele reage ali, como é que está o seu ambiente de trabalho. Eu acho que são sinais muito importantes que, de repente, você pode mudar o rumo da sua vida. Então, se programa, eu vou ficar aqui até tal mês. Se programa, tenta financeiramente ali também deixar uma reservinha. Mas acredita aí, se você gosta disso, que pode dar muito certo. Boa sorte. Isso aí. Deixa o seu Instagram. Meu Instagram é @TamírisCamargo_oficial. E me siga também no YouTube. A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos. Se inscrevam lá, gente. É Tamires Camargo. Legal. Eu acho que eu vou dar uma dica aqui, que é um parâmetro que eu uso muito para minha vida, usei para o meu negócio. É assim, ó. Pensa grande, começa pequeno e rápido. Então, você sonha com o máximo mesmo, mas aceite começar pequeno, porque tem gente que não quer começar pequeno e tem gente que demora muito. Então, pensa grande, começa pequeno e rápido. É Márcia Carvalheira o Rei no Instagram, tá bom, gente? Me segue lá. A gente vai deixar aqui na descrição também todos os links para ficar mais fácil de vocês irem lá, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês, meninas. Muito obrigada. Eu amei demais o nosso bate-papo. Obrigada, Camila. Beijo, coraçõezinhos. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.